Você já pensou como anunciar este Deus que muitas vezes é desconhecido para outras pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, percorrendo a palavra de Deus, justamente, querendo aprofundar com você. Obrigado a cada um que tem participado, compartilhado, deixado aí o seu like, que isso faz com que a palavra cada vez mais justamente encontre outras pessoas. E cada vez cresce o número daquelas pessoas que têm feito o encontro com a palavra justamente através dessas homilias. Hoje eu quero pegar com vocês a primeira leitura, capítulo 17, versículo 15, depois do versículo 22 até o capítulo 18, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscasse a Deus e para ver se os descobririam, ainda que às palpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, unindo-se a ele, abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e outro com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Que interessante. Paulo, ele percebe a realidade dos gregos, de Atenas, capital da Grécia. O que ele faz? Ele percebe que há ali uma homenagem a um Deus desconhecido. Primeiramente, os gregos, eles tinham vários deuses, ou seja, tinha Poseidon, aí Apolo, Mercúrio, né? São todas essas dimensões onde cada deus tinha o seu significado, tinha o seu sentido, né? E ali, muitas vezes, eles dedicavam, por exemplo, a este deus um certo culto. Quando Paulo começa a falar deste Deus, para os gregos não tinha, entre aspas, problema nenhum. Afinal de contas, se você tem 10 deuses, o que significa este mais um? Pode ser, então, para nos ajudar. Pode ser justamente aquele que acrescenta. O que Paulo faz? Ele entra nesta brecha, ele entra naquilo que é o Deus desconhecido que ele já cultua, ou seja, existe um Deus que eu não conheço, mas que também age. Mas ele começa a dar um salto, ele começa justamente a dizer que neles vivemos, nele justamente nos movemos, ele está presente e ele criou tudo a partir de um homem. Olha só, quando ele faz isso, é lógico que ele impacta, porque ele está dizendo uma novidade, ele está trazendo algo novo para eles,
E aí depois ele fala da ressurreição, que aí pronto, começa a conversão de uns e vamos, deixa isso aí para lá, vamos para outro lugar, depois nós nos falamos, por quê? Para isso daqui já é demais, o homem que tenha ressuscitado. Então você percebe aquela esperteza de Paulo. Muitas vezes nós entramos em realidades onde há falsos deuses. Você entra ali numa realidade do espiritismo que, embora não há um culto de Deus, há uma ação, por exemplo, de entidades, ali onde você percebe uma ação muitas vezes de entidades malignas e entidades justamente que levam à mentira. O que acontece? Eu posso chegar ali e destruir, denunciar, falar, apontar, mas a probabilidade de você trazer alguém dali contigo para a fé, ela vai ser muito pequena. Porém, se você, percebendo que existe ali uma brecha, percebendo que ali tem um toque aonde nós podemos entrar, da experiência da vida dos santos, da experiência de outra realidade, então você vai entrando aos poucos. Uma vez visitando uma pessoa, essa pessoa estava ali com um grupo de amigas. Pois bem, quando eu entro lá, percebo que há uma mistura, De vez em quando isso acontece, Mistura entre espiritismo e catolicismo. Embora sejam duas coisas opostas no sentido da essência, embora o espírita, eu não falo aqui aquele da Umbanda, nem do Candomblé, mas aquele que é kardecista, onde ali se fala justamente da palavra de Deus, onde usa, por exemplo, o Pai Nosso, onde usa frases de São Francisco de Assis, onde pode se falar ali justamente de palavras bíblicas, a essência há uma negação da cruz de Cristo. Por quê? Porque à medida que nós falamos de reencarnação, a cruz de Cristo não tem valor, ela não é suficiente. O que é suficiente é o que você faz de bem. E nós, como católico, por mais que nós possamos fazer alguma coisa e devemos realizar tudo bem, o bem é uma resposta ao amor que nós recebemos. Ou seja, eu faço aos outros porque Deus também fez isso para mim. Eu realizo o ato de amor como uma resposta gratuita. Mas no Espiritismo essa resposta é um crescimento espiritual, um ser que se torna mais iluminado, e à medida que ele torna-se mais iluminado, ele pode então alcançar a salvação, vamos dizer, a iluminação por si. Isso é pelagianismo. É uma das heresias do começo da igreja, mas ela volta muitas vezes aí com esses toques, E até tanto que o espiritismo kardecista ele se espalhou mais no Brasil, não se tem um culto em tantos dos outros lugares, mas porque se associou de uma certa forma a alguma mensagem católica, mas não tem sentido. Bom, voltando à ideia. Então eu encontrei lá com este grupo e eu vi que tinha esta mistura. Eu percebi que naquele momento não podia lá falar da situação, apontar a inconsistência entre o catolicismo e o espiritismo. Eu precisava então entrar com algo que talvez é mais fácil. Então eu falei da experiência, justamente da eternidade, Aquilo que é o toque do divino. Isso, eu percebi que à medida que eu falava isso, experiências como de Santa Catarina de Sena, o que aconteceu? O interesse, o desejo de poder se aproximar ali dessa santa. Qual que é a consequência? E quando começar a ler Santa Catarina de Sena, que é doutora da igreja, vai receber, embora o que encantou primeiramente foi a experiência mística de Santa Catarina de Sena, vai perceber, porque nessa mística, o contato com Deus, a sua relação, o transcendente, então isso atrai quem é espírita. Então o que acontece? Atraiu, mas aí o que tem? Tem a verdadeira doutrina que está ali naquela experiência mística. Então eu entro com algo que a princípio, como Paulo, é algo que a pessoa poupa, e depois você parte para um processo onde você dá aquilo que é consistente. Então, muitas vezes nós precisamos o quê? Compreender
as outras doutrinas, as outras realidades, para que, conhecendo, nós possamos encontrar algo que possa interligar, mas que seja não um caminho que interliga para você, vamos dizer, a pessoa se adaptar, não, mas para que ela possa dar aquele passo mais profundo. Mas para isso nós precisamos conhecer bem melhor. E é o que Paulo fez. Ele conhecia todas essas coisas. Ele começa a citar até os poetas gregos para que o povo começasse a entender. Ou seja, isso daqui que os poetas estão explicando fazem vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vamos percebendo essas coisas juntos. Mas para isso, aprofunde na fé católica e aprofunde no conhecimento daqueles que você precisa também evangelizar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.